confrades. Boa noite a todos agora que estão aí acompanhando esse canal do Expedição Introspectiva. Hoje eu vou falar aqui sobre a série do Fantástico que saiu, falando sobre a depressão, né? A série que chama Não Tá Tudo Bem, mas Vai Ficar. Eu aviso de antemão as pessoas que querem assistir esse vídeo aí até o final que peguem um copo d'água, arrumem uma boa cadeira aí, porque hoje vai ser longo esse vídeo aí. Peguei os 3 episódios da série e fiz um patchwork aí, um apanhado da série comentado sobre o prisma da nossa filosofia, do que a gente segue aqui no Expedição Introspectiva. Queixa de tristeza, a queixa de desânimo, a queixa de incapacidade de sentir prazer em atividades que geralmente davam prazer para o indivíduo. Alteração do apetite, alteração do sono e pensamentos muito negativos, muito catastróficos. E a dificuldade nos seus relacionamentos em casa, no trabalho, na sociedade, entre outros locais onde o indivíduo transita. Então, primeiramente, ele foi abordado 3 coisas aí, né, na primeira parte do episódio 1, que tem que o Drauzio Varela fala, né, a questão da tristeza e do desânimo, a incapacidade de sentir prazer, pensamentos negativos, a dificuldade nos relacionamentos e o luto sem causa visível, né. Essa primeira parte aqui, que eu tenho para falar para todos aí é o seguinte: a tristeza e o desânimo, a incapacidade de sentir prazer, né? Essas é um triângulo, 3 coisas que andam junto aí, se dá porque a incapacidade de sentir prazer se dá devido a esse processo assim de que a tristeza, o desânimo e essa incapacidade de sentir prazer, ela vem dessa coisa de você não conseguir mais identificar, não conseguir sentir, e você não conseguir sentir mais graça nas atividades que antes lhe davam prazer. Ir para a faculdade, estar na companhia daqueles mesmos amigos de antes, sabe? Tudo se torna monótono, você começa a sentir tédio com a conversa das pessoas, muita insatisfação assim com as coisas do mundo, com a política, com a sociedade em si. Você começam a subir muitas coisas para o pensamento, para o seu consciente, né? Você começa a tomar consciência de muitas coisas as quais você não tinha nem conhecimento do porquê que era assim, né? Do porquê que sempre foi assim, né? Então você começa a questionar. E quando você começa a questionar sobre isso, você vê que você não sente mais identificação com aquelas coisas as quais você está questionando agora, e bate essa tristeza, o desânimo e a incapacidade de sentir prazer com aquelas coisas, né? Que é o que foi dito aí nesse primeiro trecho do vídeo. Você, quando está em crise, você acorda como se você tivesse de luto porque morreu alguém, só que não tem o fato gerador. Esse luto sem causa visível, ele se dá por conta desse sentimento da gente que ocorre. Muitas vezes as pessoas não sabem, as pessoas que estão em depressão não conseguem identificar ou nomear ou saber o porquê disso, desse sentimento de luto. É porque tudo aquilo que nos era familiar, tudo aquilo que a gente tinha por apreço e a gente sentia que fazia bem pra gente, tá indo em processo de morte. Quer dizer, a velha estrutura tá começando a ruir, né? Tá começando a rachar, né? A consciência está começando a se fazer presente no lugar onde antes o ego só dominava e imperava, né? Então tudo aquilo que antes alimentava ele agora está começando a ruir. E por isso que o ego, esse eu centrado, dá esse sentimento de morte. Depressão é outra coisa. É uma alteração da química do cérebro que distorce a forma de pensar e de sentir as emoções.
Até pouco tempo atrás, acreditava-se que isso acontecia apenas pela baixa produção de substâncias químicas que ajudam a transportar os sinais do cérebro de uma célula para outra, os neurotransmissores. Entre eles, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, responsáveis pela sensação de bem-estar. Mas estudos recentes mostraram que os hormônios do estresse também prejudicam o equilíbrio químico dos neurônios, a ponto de reduzir o tamanho do hipocampo, uma estrutura do cérebro que constrói a memória e controla as emoções. Não é frescura, não é preguiça, nem falta de força de vontade. Depressão é doença. Nesse ponto que o Drauzio Varela fala aí sobre essa questão dos neurotransmissores, da parte química do cérebro, é importante, eu preciso enfatizar e ressaltar aqui que a Sermandade, aqui a Expedição Introspectiva, ela está sendo direcionada para esse público que está com a depressão existencial, que é diferente da depressão biológica. A depressão biológica, ela realmente ocorre por conta desses fatores neuroquímicos aí, que também tem a ver com a vivência do que a pessoa está passando no momento, né? Geralmente ligado à morte de algum parente, ou a sobrecarga de trabalho, né? Isso tudo altera a química dos neurotransmissores no cérebro também. E para essas pessoas, eu indico que continue o tratamento com remédio, indo no psiquiatra, com a psicoterapia também, entendeu? Para essas pessoas, indico que continue com isso. Agora, para as pessoas que estão com a depressão existencial, e como que vocês vão saber discernir isso? Se você está com a depressão biológica ou se é a depressão existencial? Eu digo assim que a depressão existencial, pessoal, ela não passa com remédio. Quando você começa a tomar remédio e você está com a depressão existencial, o máximo que você está fazendo é anestesiar. É colocar um narcótico na dor, nas sensações, todo esse grupo sintomático de coisas que vem junto com ela, né? No caso da depressão existencial, ela é um chamado. Ela é um chamado do ser, da consciência, para você despertar para aquilo que você é de verdade. Daquilo que você é e sempre foi. Então, o que acontece? O remédio, o tratamento tradicional que a sociedade apoia, na depressão existencial não funciona. Funciona assim, se olha lá, em alguns casos, 1 mês, 2 meses, e você vai ficar sempre dependente do remédio para ficar anestesiando e narcotizando a depressão existencial. Então é importante enfatizar esse ponto a partir daqui, porque quem se identificar estando na depressão biológica, eu sugiro que pare de assistir esse vídeo e volte a procurar o tratamento comum, o tratamento tradicional e convencional, que os psicólogos, os psiquiatras apoiam e adotam aí, que é a farmacologia e toda aquela papagaiada toda lá dos teóricos da psicologia. Essa parte aqui, o Drauzio Varela fala o seguinte, ele fala que depressão é doença. Ele fala que depressão é doença, como se fosse uma disfunção do corpo ou do organismo, né, ou da mente, ou da alma. Para nós aqui que estamos em depressão existencial, que não sabemos o porquê de estarmos aqui, qual o propósito da vida, eu digo assim que a depressão ela não é uma doença. Do ponto de vista do psiquiatra e do psicólogo, para eles ela é uma doença, ela se caracteriza como uma doença. E para a gente aqui, que está nessa autoinvestigação, nessa busca, né, buscando o porquê de estarmos aqui, o propósito da vida, eu digo que ela vira uma doença, ela se torna uma doença se ela não for tratada, se ela não for auto-observada mesmo, entendeu? Então ela vira uma doença. Se você permite que aquela sintomática da depressão continue, você não sabe, não busca saber o porquê daquelas coisas estarem ocorrendo, ela vira sim uma doença, entendeu?
Então é importante colocar esse discernimento aí, que eu não vejo ninguém que trata do assunto falar disso, fazer essa distinção, sabe? Do porquê que ela vira uma doença. Um absurdo, assim, tudo era um... E hoje que eu sei que a depressão, ela faz cada coisinha virar um coisão. A reação do indivíduo ou é desproporcional, ou é muito prolongada, ou vem vários outros sintomas que não são comuns numa tristeza como todos nós temos em algum momento da vida. A garota, a mulher marqueteira aí que teve um nenenzinho, ela falou sobre essa coisa da coisinha virar um coisão, né? Esse aí é um fenômeno que ocorre também, né? Quando a pessoa está em crise iniciática, que faz parte dessa natureza adquirida de nós aqui, quando a gente veio, quando começou a formação do ego, né? Se formou essa natureza adquirida. E durante a crise iniciática, todas as coisas, as atividades que você precisa fazer nos relacionamentos, as coisas que pedem para fazer por você, gera essa dramaticidade de coisinhas pequenas, simples para se fazer, como lavar uma louça, passar o rodo no chão. A mente faz um drama terrível em cima disso. Pensa assim, tudo é eu, tudo cobram de mim, tudo sou eu que tenho que fazer. Por aí vai. Então, ela cria esse catalisador, um drama catalisador que faz aumentar e acelerar o drama de todas as coisas que é preciso que você faça. Você achava o quê? Que era uma tristeza só, Paulo? Era uma coisa ligada aos entendia. problemas do dia a dia que Eu você não estava entendia. enfrentando? Eu não entendia porque eu não tinha consciência ainda. Quando a minha depressão chegou no ápice, de 0 a 10, chegou a 9, o meu cabelo já tinha caído bastante, era tocha de cabelo quando lavava, caía assim. Eu perdi 7 quilos em um espaço de tempo curtíssimo, porque eu já não comia. Pessoal, nessa parte, a Paula Fernandes fala sobre essa questão do momento em que ela toma consciência, né, de que aquilo que ela estava tendo realmente era depressão. É uma questão importante a ser ressaltada aí também, porque muitas pessoas, quando estão nessa crise iniciática, elas nem sequer têm noção do que é que elas estão passando. Né? Algumas pessoas chegam a pensar que vão surtar, que estão ficando loucas, né? Ao ponto que eu já conheci casos de pessoas que chegam a pedir para os parentes interná-las, interná-las no hospício, no centro de tratamento intensivo espírita lá, pensam que estão com distúrbios espirituais, né? Que estão afetando o cérebro, alguma coisa do tipo, né? Mas não, é importante a pessoa se conscientizar que todo esse conjunto sintomático que está sendo apresentado ao longo dessa série do Fantástico, e que eu também venho falando já nessa sequência de vídeos aí que eu já andei postando, que caracteriza a crise iniciática, né? A pessoa que está tendo um chamado para sair dessa normose, né, cara? Essa normose que sempre foi imposta pela sociedade, pela igreja, pelo colégio, pelas escolas. Então é isso. O preconceito e a vergonha da própria pessoa em admitir que está doente. O medo de demonstrar fragilidade. O estresse do dia a dia agravando as angústias tornaram a depressão uma epidemia mundial grave. A Organização Mundial da Saúde calcula que a partir do ano que vem, depressão será a principal causa de afastamento do trabalho. Essa parte, pessoal, que o Drauzio Varela fala aí sobre essa questão do preconceito, que as pessoas têm muito dificuldade de enfrentar o preconceito e a vergonha em assumir que estão com depressão, realmente estão passando por essa crise iniciática e precisam de ajuda, precisam pedir ajuda. E essa questão da vergonha e do preconceito que elas sofrem é muito grande. Então, é por isso que esse grupo, que essa Irmandade está sendo criada na base do anonimato, né? A questão da sala do Pautalk, que existe para a gente
fazer nossas conferências, as pessoas usam nickname, o seu nome não aparece, ninguém vai saber que você está fazendo esse tipo de tratamento. Você próprio está se tratando de maneira independente, sem que ninguém saiba. E tem os grupos de NA, de Neuróticos Anônimos também, né? Que aqui na Irmandade a gente recomenda que seja feita a leitura da literatura, desses livros que estão em PDF lá no site, e que também vá e continue frequentando os grupos de Neuróticos Anônimos, que é importante. Essa questão presencial, de estar lá falando, compartilhando os problemas, entendeu? E mesmo quando o indivíduo não falta ao trabalho, existem estudos mostrando que a produtividade dele cai muito. Então, a depressão, ela custa para o indivíduo como custa para a sociedade também. A parte que o Drauzio Varela estava conversando aí com o outro médico, ele pegou e falou essa questão que a depressão custa para o indivíduo como custa para a sociedade também, né? Vocês logo perceberam, então, que a questão agora dessa preocupação em que as pessoas tratem a depressão, para os corporativistas e para os empresários, é importante que as pessoas cuidem disso, que eles consideram doença, para que vocês continuem produtivos, para que vocês continuem funcionais, né? A preocupação não é com o bem-estar integral do ser humano em primeiro plano. Para eles o que interessa mesmo é você estar funcional, né? Essa questão do seu bem-estar psicológico e espiritual, para eles, está em último plano. O que interessa é você continuar funcional. Que fique bem claro esse ponto aí que não foi dito na série. Sou funcionária pública, porém estou afastada. O psiquiatra me afastou por 90 dias por conta da última crise que eu tive. Que eu fiquei bem mal mesmo. Porque ela chorava muito, entendeu? Ia trabalhar, falava, não estou aguentando mais. O pior é que, mesmo muito deprimida, Vanessa continuou se arrastando até o consultório onde era assistente. Peterson, o marido, já não conseguia mais trabalhar em paz de tanta preocupação com a mulher. Bem, aqui nessa parte, pessoal, a moça, esposa do pizzaiolo aí, né, ela falou sobre essa questão de ter que se afastar do emprego, do trabalho onde estava, né? Eu me recordo que na minha crise iniciática que eu tive, eu também sentia essa questão de você ter que ir acordar para a faculdade arrastado, cara, arrastado mesmo, assim, lutando contra a sua má vontade, assim, não digo nem má vontade, era uma ausência de energia, cara, que você não tinha. Não era preguiça, cara, era simplesmente uma desmotivação total para querer continuar indo lá na faculdade, apesar de que na época eu gostava muito do curso mesmo, sabe? Até começar a descobrir algumas coisas lá da faculdade e tudo mais, que não vem ao caso aqui agora, mas é característico. Todas as pessoas que passam por essa crise iniciática, quando vem essa depressão existencial, não adianta querer se forçar ou se manter naquele tipo de atividade que você estava lá todos os dias. De repente, do nada, fica monótono, fica sem graça, fica sem porquê de você querer continuar fazendo aquelas coisas lá, sabe? Você não sente mais aquilo que te movia. A você estar lá não existe mais, entendeu? Então, que fique claro que isso daí também é um sintoma normal de quem está em crise iniciática. Não tem por que desesperar por isso, entendeu? A não ser que você realmente, a sua sobrevivência dependa disso e você tenha que ficar lá. Aí, nesse caso, realmente eu lamento, mas a pessoa tem que continuar mesmo até conseguir pedir um afastamento, ou pelo menos que seja por um mês aí, para poder se reestabilizar e continuar nesse tipo de emprego, assim, sabe? Mas é sugerido aqui, e depois eu vou falar disso mais na frente em outros vídeos, que você já comece a buscar algo que seja da sua própria vocação, correto? Não tratar a depressão é aumentar as chances de recaídas mais graves. Com o passar do tempo, a depressão tende a ser recorrente. E cada vez mais eu começo a ficar com depressão
sem nenhum fato acontecer na minha vida. Nessa parte aí o médico falou aí logo depois que o Drauzio Varela falou sobre essa questão da recorrência, né? Dessas crises, das crises aumentarem, né? Os sintomas vêm com uma força maior, né? E na visão dos médicos, isso aí para eles chamam de recaída, né? Aqui nesse processo de autodescoberta eu digo que é uma coisa também que é comum. É comum porque o processo de fuga da mente, ela existe, ela não quer enfrentar a dor, ela não quer sentar com essa dor, sentir o que essa dor tem para dizer, observar isso. A pessoa sempre vai estar querendo buscar por algum tipo de coisa, de prazer, de relacionamento, de companhias, né? Várias outras gamas de tipo de fugas para não ter que ficar e observar tudo que essa dor tem a apresentar para a gente, né? Então que conste que isso daí também é algo comum do processo. Não tem por que se desesperar achando que isso aí tá piorando, tá só piorando e tá agravando a coisa. Não, não é isso. É comum do processo isso aí. Prisioneiro desse remédio. O que o remédio vai fazer é exatamente o oposto. Ele vai lhe libertar de uma prisão da qual você não consegue sair. Essa questão do remédio, se eu vou ficar prisioneiro do remédio ou não. Eu digo que várias pessoas que eu conheci ao longo dessa história, ao longo dessa jornada, que têm depressão em casos biológicos, depressão crônica mesmo, onde os neurotransmissores lá não conseguem mais se restabelecer ou voltar aos níveis normais, ficam dependentes do remédio pro resto da vida mesmo, no caso de depressão biológica. Agora, no caso da depressão existencial, pessoal, que é essa depressão trazida pelo espírito mesmo, que a vida te traz para te fazer um chamado para o seu processo de autoinvestigação, de autodescoberta, o remédio ele funciona só como um narcótico. Ele vai te tirar todo esse processo de você encarar sua dor, de você encarar seus defeitos de caráter, suas debilidades mentais, suas mazelas, vai te anestesiar. Da mesma forma que uma maconha, quando você fuma maconha, você fica lá relaxadão e te anestesia. Da mesma forma como quando você bebe o álcool, você se sente naquela euforia lá, sintética, artificial, correto? Então era isso que eu tinha para falar aí nesse primeiro episódio.